estarmos mais assegurados nela, nos faz com que nos tornamos mais perfeitos. Eu quero ler na mensagem confronto de Efésios com Josué, parágrafo 16, e mais alguns parágrafos, e depois nós vamos passar para outra mensagem. Vai ser alguns tópicos, né? Então o irmão Brana fala dessa mensagem aqui, ele diz: depois que Samuel havia morrido, após pelo menos 3 a 5 anos, e a feiticeira de Endor o chamou, e ela caiu prostrada e disse: você me tem enganado, porque tu és Saul, tu mesmo. Ela disse: porque vejo deuses. Ela era pagã, vê você? Vejo os deuses levantando. E Saul ainda não podia vê-lo. E ele disse: de que jeito ele está? Descreva-o para mim. Disse: ele é magro e tem um manto sobre os seus ombros. E disse: este é Samuel, o profeta. Traga-o aqui perante mim. E eu quero que vocês observem que Samuel não havia cuidado nada da sua personalidade. Samuel não havia mudado nada de sua personalidade. Ele continuava a ser um profeta. E ele disse a Saul exatamente o que aconteceria no dia seguinte. Então, vê você, a morte completamente não nos diminui. Enquanto lamentamos, choramos, pranteamos na sepultura, ela simplesmente muda nosso lugar de morar. Ela nos leva a um lugar para... O que é a idade? Se eu viver 1 hora a mais, eu sobreviverei. Muitas pessoas de 16 anos de idade, eu sobreviverei. Muitas pessoas de 5 anos de idade. Idade não significa nada. Estamos simplesmente assentados aqui para um propósito, para fazer algo. Estamos aqui para um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui simplesmente por estar. Você está aqui por um propósito de Deus. Você tem algo para desenrolar no período em que você está aqui na terra. Você tem algo a fazer. Há um propósito para você ter nascido. Viver 1 hora a mais não vai diminuir, não vai aumentar. Mas você tem um propósito por estar aqui. Eu estava ouvindo uma mensagem, o irmão Brana, o pastor Joaquim pregando, e ele disse: todos nós estamos propícios, ou estamos caminhando para um final. Se nós vivemos 60, 80, 90, 100 anos, quanto podemos viver? Quanto tem muitos que vivem 10, 15? Quantos nascem e já morrem? Tudo isso terá um fim. Agora, você tem um propósito de estar aqui na terra. Esse período que você tem vivido aqui, que está vivendo, você está vivendo para um propósito.
E que esse propósito seja para que você possa dar realmente frutos que venham edificar a sua vida e trazer vidas para Cristo. Bem, agora muitas dessas mães de faces bonitas assentadas aqui, algumas delas com 60, 70 anos de idade, diriam: bem, o que eu tenho feito, irmão Branham? Você tem criado seus filhos. Você tem feito o que vocês estavam supostos a fazerem. Cada um de nós tem feito o que estamos supostos a fazer. Deus tem traçado para cada um de nós um caminho e temos que passar por ele. Seja fácil, seja difícil. No parágrafo 55, ele diz: Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu uma promessa. Somente pense: para lutar uma luta sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira, ou um primeiro socorro, ou uma atadura. Deus disse: a terra é tua, vai e lute. Vai e lute. Pense em ter uma luta. Pense em ter uma luta. E sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. Lutar, enfrentar o inimigo, com aquela certeza de que nada vai acontecer de errado. Que convicção é esta? Que confiança é esta? Que segurança é essa que Deus havia lhe dado? Ele estava convicto de que Deus o havia prometido e a sua promessa era cumprida. E quando Deus dá uma promessa para os seus filhos, Ele cumpre. Quando Ele coloca você nos caminhos corretos, anda nesse caminho, porque Ele estará contigo. E quando as coisas começam a se dar errado, algo está acontecendo que não deve ser de acordo com o que Deus tem te prometido. Josué estava ali com aquela segurança, com aquela certeza de que não haveria necessidade de nada. Ele não precisaria de preocupar com enfermeiros, preocupar com primeiros socorros, porque Deus disse que Ele tomaria a terra prometida sem que nada acontecesse. Mas às vezes o homem se torna imperfeito. E ele faz coisas que não deve. E é por isso que às vezes ele anda em apuros. Porque nós puxamos para nós consequências. Os pesos caem sobre nós. E às vezes Deus se retira e fica olhando você caminhar sozinho. Naquele momento Josué entrou para a batalha com aquela convicção. E eles foram, e eles mataram os amalequitas, os hebreus. Mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. Deus tem nos dado a promessa. Ele tem nos dado a promessa que nós venceríamos, que nós entraríamos numa batalha, que nós chegaríamos do outro lado como vencedores. Mas às vezes nós temos olhado para um lado e visto coisas atraentes, coisas que nos chamou a atenção, como aconteceu ali. E quando Acã tomou aquelas vestimentas babilônicas e aquela cunha de ouro, e o escondeu em seu arraial,
Começou a ver as coisas bonitas lá fora. Então, no dia seguinte, eles perderam 16 homens. Deus. Josué disse: parem, esperem um pouco, esperem um momento, há algo errado. Há algo errado. O que está acontecendo comigo? Há algo errado. O que está acontecendo com você? Há algo errado. Não era assim que Deus falou que ia acontecer. Pare um momento. Veja, há algo errado. Aqui, nós vamos ter 7 dias de jejum. Olha onde ele foi parar. Mas às vezes nós sentimos as coisas tão difíceis, tão pesadas, e não paramos para deixar Deus tomar conta e dizer aonde é que nós temos que voltar. Às vezes deixamos passar por alto o toque do Espírito Santo em nossas vidas. Oh Deus, que Ele possa ter misericórdia de nós nesta hora. Que Ele possa estar atento às nossas súplicas neste momento e nos dar condição para vermos o momento em que erramos. Jejum e oração naquela hora. Está errado? Pare e vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus novamente. Vamos ver o que está acontecendo. Por que esse negócio não está dando certo? Por que estamos vivendo de uma maneira atribulada? Sete dias de jejum. Deus nos fez uma promessa. Lá nada seria ferido. Ele tem te prometido a vida eterna. Você seria um vencedor. Por que vai estar derrotado? Por que vai desanimar? Por que vai desistir? Ele nos prometeu a vida eterna. Ele nos deu isto. Tem algo errado. Vamos buscar a presença de Deus nesta hora. Vamos buscar em oração, em desespero de alma. Nossos inimigos prostrarão aos nossos pés. Eles têm que cair aos nossos pés. Nós somos mais fortes do que eles. O diabo não é nada para os filhos de Deus. Oh, glória a Deus! Ele tem nos dado esta promessa. Então assegure ela com toda a sua força, com toda a sua fé no coração. Deixe isso penetrar lá no profundo da sua alma. Lutas tão difíceis. Não estou dando conta. Oh, Deus, tem misericórdia. Oh, Deus, nos sustenta. Nossos inimigos nos prostrarão aos nossos pés. E há algo de errado aqui. Algo está errado em algum lugar. Porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são os irmãos israelitas e eles estão mortos. Está morrendo gente. Está morrendo. Tem que ver por que está morrendo. Há algo errado. Porque eles morreram, eles, homens inocentes, porque só um homem saiu fora da fila. Basta uma coisinha só, somente alguma coisinha. Mas é só isso, é pequenininho, ninguém vai perceber. Ninguém vai notar. Ninguém está vendo. Eu estou sozinho no ambiente, não tem ninguém aqui por perto. Mas tem alguém lá de cima que está vendo. E a hora que você sai do caminho da promessa, ele cruza os braços e fica te olhando sofrer.
Que Deus possa ter misericórdia de nós nesta hora. Eu me incluo nisto. Inclua você nisso também, igreja. Somos carentes da graça e a misericórdia de Deus. Oh, glória a Deus. Deus requer perfeição. A mensagem, a perfeição, parágrafo 8. Deus requer a perfeição. Nós queremos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir na presença de Deus. Não tem nada incompleto. Tem que ser tudo de acordo com o que Ele traçou para nós. Não adianta tentarmos desviar ou fazer algo para poder mudar o nosso curso, porque Deus planejou aquilo e tem que ser conforme o seu planejamento. O seu projeto não pode ser mudado. Veja, não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus. Deve ser perfeito. Nossa adoração, tudo. Agora no jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim do Éden. E eles pecaram. E transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. E quando a transgressão vem, a desobediência é a transgressão da lei. E a lei de Deus, ele sendo santo, inadulteradamente santo, então nenhuma mancha de impureza pode algum dia permanecer em sua presença. Então, se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem que ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Tem que ser acertado. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requer, a justiça requer uma lei. Quando é invocada, ela projeta justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então a lei propriamente dita não podia salvar. Ela podia somente acusar. E Deus Deus sendo santo e justo, Ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado o limite da graça e tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então ele tinha de receber o devido tratamento. Ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é morte. E ela tinha que projetar a morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhuma. Não havia nenhum outro remédio para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente, a menos que aquele pecado fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou quão grande, aquele pecado individual tem de ser acertado antes aquele que cometeu possa ficar na presença do seu santo Deus. De forma que quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos à morte. E a lei tinha de ser executada por consequência. Isso colocou
toda a raça humana sob a pena de morte. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por uns momentos agora, em nosso pensamento, e olhar para este grande quadro, e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisso. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. E o pecado tem que ser acertado. Então, Deus, em sua grande infinita e seu grande amor, a lei para separarmos o pecador de seu Criador, então ele ficou aniquilado. E totalmente aniquilado. Não haveria maneira deles jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil então crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre separado da presença de Deus. Agora notem, este pecado. E como Deus sendo justo, e nada mais ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça, então não haveria nada mais para ele fazer, a não ser aplicar a pena por essa transgressão. E a pena era a morte, pois ele disse: no dia em que comerdes dela, nesse dia certamente morrereis. Agora é um quadro escuro o que temos aqui. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então o amor não significa apenas uma coisa que se possa sacrificar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Agora, quando Deus viu que seus filhos tinham transgredido sua lei e que deveriam padecer a morte, então o amor soberano entrou em cena para fazer um caminho. Pois Deus viu que era para seus filhos ser absolutamente, totalmente aniquilados de sua presença. Não havia nada mais a ser feito, pois tinha transgredido sua lei, e a pena da sua lei era a morte. Não existia mais esperança, estávamos condenados, e se não estivermos debaixo desse sangue, continuaremos condenados. Se não estivermos debaixo desse projeto de Deus, desse propósito de Deus, dessa linha que Ele tem traçado para você caminhar, estaremos condenados à morte. E Deus é justo. Não pensa que Ele vai esquecer daquilo que você não fez. Ele sabe de cada passo que você está dando. Ele sabe de cada passo que eu estou dando. Ele sabe por onde eu estou passando. Ele sabe de tudo. Lembre-se que você está aqui por um propósito. Você não está aqui por um acaso. Esta palavra de Deus tem vindo para nos mostrar o objetivo de cada um aqui na terra. Estávamos condenados, porque a lei diz que nós tínhamos que morrer. Então o amor de Deus compadeceu de seus súditos. E quando o amor divino é projetado, a graça soberana produz o objeto do amor. E Deus, por sua presciência, quando ele tanto amou sua raça, ainda sob a penalidade, Ele fez com que a morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. E isso Ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho, que não conhecia pecado, e se serviu como substituto para a obra e para morrer no lugar do pecador culpado. Ele colocou ali o cordeiro,
e foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. Porque todo o Antigo Testamento oferecia-se sangue de cordeiros e cabritos, ovelhas, touros e novilhos, uma morte substitutiva. Mas em todas as grandes economias de Deus, havia no fundo de sua mente o real objetivo por vir. O que seria? Eles eram sombras do real, objetos que estavam por vir. O real objeto que estava por vir era seu filho unigênito. E todos os cordeiros que morreram era apenas uma sombra. E eles apenas falavam da vinda do Calvário. Ele estava sempre mostrando que tinha algo que tinha que morrer para perdoar os nossos pecados. Na mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 84, ele diz: agora, você tem adquirido fitas sobre isso. Você tem adquirido fitas sobre o que nós cremos. Você tem adquirido fitas sobre as disciplinas da igreja. Você tem ouvido esta mensagem. Você tem ouvido tudo isso acontecer. Ele tem mostrado que alguém tinha que morrer por nós. Isso tem percorrido, o profeta tem mostrado esta maneira de salvação para cada um de nós. Somos sabedores de tudo isso, porque Deus tem nos dado essa revelação. E ele diz: nós temos ouvido as igrejas, todos, como nós chegamos a reunir aqui, nós a sentar juntos em lugares celestiais. Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter o companheirismo com os seus irmãos. Se você não sente assim, então eu lhe digo, é hora de você começar a orar. É hora de você buscar a presença de Deus. Se você não sente essa necessidade, se você não sente esse desespero de alma, de ter uma vida reta com a presença de Deus, nós sabemos que estávamos condenados à morte, e Ele arrumou uma via de escape. Ele criou uma maneira para podermos sermos salvos. E mesmo assim estamos inertes aos acontecimentos em que Deus está falando, que está acontecendo. É hora de buscarmos isto, e orar, e clamar em desespero, para que Ele possa nos dar isto, esse desejo de estar na presença dEle. Buscando este amor genuíno, buscando este amor divino em nossos corações, a ponto de se transformar as nossas vidas. Porque nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia exaltou, ou melhor, nos exortou, muito mais quanto vimos que vai se aproximando aquele dia. Amar uns aos outros com amor cristão e amor divino, para nos reunir em lugares celestiais, e em Cristo Jesus, e amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Isso é correto, permaneçam juntos. Oh, igreja, é hora de estarmos juntos, é hora de estarmos reunidos, é hora de buscarmos esta força em nosso ser. Se o irmão, se você pensa que ele está um tanto errado, uma irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o ofenderá, porque o afetará e tirará Cristo de minha vida. Esse ácido venenoso de malícias, invejas e rancor, que somente levará o Espírito Santo bem para longe de você. Isso fará correr daqui do tabernáculo. Isso matará o Espírito de Deus, ou o afastará para bem longe daqui. Ferirá o seu pastor. Isso fará tudo. Então, estão vendo? Não façam isso. Você simplesmente se torne mais unido. Puxem para cima. Tomem a fivela, como o irmão
testificou um ministro aqui outra noite sobre ter uma fivela vendo numa visão somente. Isso, a fivela, toda a armadura de Deus, somente ponha na mão, aperte-na completamente, movam-se bem para perto uns dos outros. Amém, uns aos outros, de qualquer forma, falem bem uns dos outros, digam coisas agradáveis uns dos outros, e então Deus o abençoará. Deus lhe dará a bênção, Deus lhe concederá a vitória. Deixe isso entrar no seu coração. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós precisamos. Este amor, esta unção, este poder para fazer com que as coisas do mundo se tornem mesquinhas, sem significado. Porque a hora que o amor divino tomar conta da sua vida, os seus desejos não serão mais os mesmos. Essas coisas do mundo não lhe afetará. Espíritos sedutores não terão condição de entrar na sua vida, porque você está blindado com o Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos ter mais amor, ser mais sinceros, ser mais honestos com nós mesmos, vivermos uma vida correta na presença de Deus, deixar com que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas e esteja sensíveis ao toque dele em nossas vidas. Porque se nós não estivermos atentos, ele simplesmente alçará voo e nos deixará sozinhos, nos abandonará. Mas ele tem nos dado toda a receita. Ele tem nos mostrado todo o caminho. Não há maneira de dizermos que não somos conhecedores da palavra. Não há maneira de dizermos que não conhecemos esta verdade, porque ele tem nos mostrado, mensagens tem falado tudo isso para nós. Na mensagem Demonologia no Espírito Sedutores, a partir do parágrafo 100, ele diz: esta é a maneira que é com cada cristão nascido de novo. Quando eles realmente chegam a Deus, ele vê a vida com a palavra de Deus, e ele compreende que ele está na linha com cada partícula dela. Ele tem longanimidade, ele tem benignidade, ele tem mansidão, ele tem descanso, poder, fé, amor, gozo, paz. E não se joga para cá e para lá, como um mar agitado. Ele não se preocupa com cada coisa. Ele não se preocupa com cada coisa pequenina. Ele não pula aqui e lá como uma garrafa arrolhada em um oceano tempestuoso. Ele está fixo. Seu coração é puro, seus pensamentos são puros, suas intenções são puras, suas alternativas são certas, e ele sabe que está em linha com a palavra de Deus. Todo o inferno não pode movê-lo. Não há demônio que pode tirar um filho de Deus da presença dele. Não tem nada que possa, se você estiver na linha do seu dever. Tem algo errado, tem alguma cunha de Acã te atrapalhando, repreenda isso, queime-o, mate este espírito satânico e deixe o Espírito Santo te governar dali para frente. É hora de estarmos atentos a estas coisas. É hora de buscarmos isto. Jejum, oração, clamor. Buscar a presença de Deus com força, com desespero. Ei, glória. Dá-nos isso, Senhor. Que não fique somente em palavras, mas que possamos ter isso dentro de nossos corações. Deus está aqui nesta hora para nos dar isso.
Deixe isso descer no seu coração, igreja. Aleluias. Não tem nada que possa atrapalhar. Deus todo, não pode mover todo o inferno. Ele está na linha com a palavra de Deus. Ele possui o amor divino, pureza em coração. Cada homem e mulher, ele tem as coisas das coisas, eles têm ele tem as coisas das coisas do mundo. Eles estão mortas para ele, as coisas e as coisas do mundo estão mortas para ele. Ele não as quer mais. Você não tem mais desejo das coisas do mundo. Você não pode fazer com que uma moça que tem o Espírito Santo coloque um par daquelas roupas e fazer com que aparências pecaminosas e sair por aí por nada. Não, Senhor, não precisa disso mais. Não há precisão, não há necessidade dessas coisas. Você está numa atmosfera muito além. Você está andando em lugares celestiais. Você está caminhando com Cristo. Você está vivendo uma vida correta com a palavra. Deus está no seu coração. O mundo não faz mais efeito para você. Ei, glória a Deus, aleluias. Deixe isso penetrar lá no profundo da sua alma. Deixa isso vivificar a sua vida. Veja, agora não há nenhuma necessidade de ir dizer que está errado, porque ele não crerá em você. Isso é tudo o que ele conhece. Essa é a sua alegria. A mulher que coloca essas coisas, que coloca essas pequenas coisas para sair à tarde, quando o homem vem para casa, eles me dizem que estão ceifando o quintal. Então, e me dizem que está certo. Mulheres, eu não quero dizer que está ceifando. Eu não quero dizer que você é miserável. Eu não quero dizer que você é imoral. Mas você não compreende, irmã, que um espírito imundo tem te segurado. Para que faria isto? Você tem senso suficiente para saber que não está frio. Está quente. Há um espírito imundo. Você diz, eu fui à igreja. Nabucodonosor foi um grande homem. Mas porque ele se tornou um orgulhoso, Deus lhe deu o espírito de boi. E os deixou comendo capim por 7 anos. E suas unhas cresceram como as de algumas dessas mulheres por aqui. Isso é certo. Ele ficou possesso de demônios. Um homem ficou possesso de demônios e rasgou suas roupas. Eles não conseguiam pôr roupas nele. Vê você o que eu quero dizer? São espíritos sedutores. Sua igreja levanta com você. Vocês pregadores que têm medo de dizer qualquer coisa, com medo de que não lhes sejam pagos os dízimos, mas essa é a razão. Este é o problema. Como você pregaria para um grupo de pessoas desprezíveis, e não ser que você o tenha convertido, e se consertem com Deus, para começar? Eles estão revolvendo com seus narizes coisas mortas o tempo todo. O que você precisa é de se livrar de um velho antiquado avivamento para varrer de costa a costa e colocar homens e mulheres certos a Deus. Livremos-nos das coisas do mundo. Libertemo-nos daquelas bonitas e delicadas pregações. Amém. Apeguem o evangelho. Assim disse Deus: se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não estará em você. As pessoas podem pular para cima ou para baixo, gritarem a noite inteira, falarem línguas como que derramando ervilhas em um couro seco de vaca, e saírem na manhã seguinte imediatamente com condições suficientes para lutar como uma serra circular. Sair diferente e dizer algo na igreja que fará com que a igreja inteira se disperse. Não há nada no mundo a não ser sedução. Espíritos de demônios desejem voltar para a palavra, onde Deus é puro e santo. Amém? Isso é correto. Os espíritos sedutores versus a palavra de Deus.
Deixe o Espírito Santo tomar conta. Deixe a palavra de Deus entrar no seu coração e você não será seduzido por esses demônios que estão soltos na terra. Amém? Feche seus olhos nesse instante. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar condição para lutarmos daqui para frente. E que isso não seja somente uma expressão. Que isso não fique somente aqui. Mas que você possa ter isto no seu coração em cada momento da sua vida. Grande Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem